eles já não me pertencem mais, já não há aliança entre nós mais. Eles romperam o meu pacto. E Deus ia tratar Israel exatamente como tratou Adão e Eva e como tratou os anjos dos céus, expulsando-os da sua presença. Exatamente assim ele faria com o seu povo. Agora preste atenção, um detalhe do texto, por favor. Não acenda a tua língua contra o teu povo. Esse povo que tiraste do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te no furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aí ele vai trazer o mais forte dos argumentos. Lembra-te do teu pacto. Lembra-te de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Israel. Lembra-te da tua aliança. Teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado darei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Veja o que é que acontece no verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer. Por que ele não vai destruir? Porque ele fez um pacto. E existe um mediador nessa aliança. Essa é a razão pela qual eles não serão exterminados aqui. Irmãos, veja que bênção estar num pacto com o Senhor. E veja que perigo é quebrar a aliança com o Senhor. Mas veja também a pior situação daqueles que estão fora do pacto. Porque quando Deus se irá, não haverá ninguém para interceder por você. A ira de Deus pairá
estrutura da criação. Paulo disse lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 8 a 14, ele diz assim, no verso 10, 11 e 12, ele fala: eu não permito que a mulher tenha autoridade de um homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja, nós não saberíamos disso se não fosse pela ordem da criação. A ordem da criação implica em doutrina. Não é conhecimento, dizer Deus não sabia, não. Pense no mestre ensinando os seus discípulos. Ele então vai falar, é como um pai falando com um menino de 6 meses. Você olhar, por exemplo, Israel falando com a filhinha dele antes de completar o ano, vocês ficariam com vergonha. Não é? Tentando se comunicar com a filha. O esforço do pai em falar com a filha. E chega numa fase que só os pais entendem que o filho diz: ele pediu água. Ele pediu água. E você crê que ele pediu água. Você sabe, você se comunica com ele. E foi assim que Deus fez conosco. Ele nos criou. E ele então se inclinou para falar conosco. E ele se abaixou para falar conosco. E ele está ensinando o seu povo por meio da ordem da criação, dos princípios, dos acontecimentos. Então aqui também não é o Deus intempestivo, é o Deus santo, dizendo que a única possibilidade de ele não destruir o homem pelo pecado é se vier um mediador entre o pecador e ele. É o único ensinamento que ele está dando aqui. Ele não está dizendo a ninguém que ele é o Deus que perde controle. Ora, irmão, se ele fosse Deus que perdesse o controle, não estaria entre nós aqui. Nós já teríamos sido destruídos completamente. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele revela o seu amor no meio do mediador Jesus Cristo. Nesse aspecto, Moisés então chega em Deus e diz: lembra-te do pacto que o Senhor fez com Abraão, Isaac. Ele não cita Jacó, ele cita Jacó com outro nome, com Israel, depois de transformado. Sequência do texto, por favor. Verso 15: voltando sempre, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, e gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Eles não estão em guerra, eles estão se divertindo. Eles estão buscando entretenimento. Eles buscam o prazer. Eu não escuto o cântico da guerra. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Veja, esse aqui é um ato claro. Perceba que 2 tábuas, irmãos, a Bíblia pode dizer 2 tábuas, uma tábua, os 4 primeiros mandamentos, a segunda tábua, os 6 outros mandamentos. Não é necessariamente isso que está escrito. Lembra que o pacto das obras ele tinha que ter um contrato e tinha que ter aceitação do pacto. Então era feito 2 vias do pacto. Uma ficava na arca e outra com o Senhor. Em outras palavras, as tábuas representavam que as 2 partes haviam selado o pacto. Ora, veja se não é exatamente isso. Capítulo 24 do livro de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 24. Verso 7 em diante diz assim: 24:7. E tomou o livro da aliança
e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue. Veja, ali eles então disseram: está feito o acordo. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então aqui é exatamente o mesmo princípio, o pacto que havia sido feito. Agora ele quebra as pedras do pé do monte. Ele está dizendo com isso: o pacto foi quebrado. A indignação de Deus não tinha sido de Moisés ainda. Moisés então apela para o pacto. Agora, quando ele desce e vê com seus olhos, ele quebra as tábuas diante do povo. Mas não para ali não. Veja o verso 20. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Veja que coisa interessante. Esse Deus que vocês fizeram, ele pega e joga no fogo. É totalmente derretido. Isso ele vai e joga na água. Pega a água e volta. Para vocês entenderem que só há um Deus, todo outro Deus sai com o excremento do homem. Ele não tem poder algum. Você bebe e põe para fora. Você come e põe para fora. Perceba, tudo que Deus te deu, não faça em ídolo, porque tudo que existe tem fim. Só Deus é eterno e Criador de todas as coisas. Ainda na sequência do texto, por favor, depois perguntou Moisés a Arão: o que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Aí vem o teólogo Arão, que não foi tão teólogo quando o povo pediu para ele fazer o bezerro de ouro. Ele diz: olha, você conhece a doutrina da depravação total? Você, Moisés, um bom calvinista, sabe da teologia da depravação total. Você sabe que assim mesmo o homem é essa natureza. Você não usa esse argumento para justificar pecado, não. Você usa esse argumento para fugir do pecado. Ele botou na ordem errada. Aí vem o texto: pois me disseram, faz-nos deuses, e ele não quis a verdade, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire, deram-no, e eu lancei o fogo. E saiu este vizinho. Veja, é como se fosse um passe mágico. Não foi exatamente como eu. Não foi nós que fizemos, não. Isso foi uma coisa extraordinária. Isso é tão extraordinário que vocês acabaram de bebê-lo e vão agora botar para fora. Esse é o Deus que tirou você do Egito. O Deus que vocês beberam e vão colocar para fora. Mas não para a pressão aqui, não. O problema não está resolvido completamente. Porque a idolatria é pecado grave aos olhos de Deus, principalmente para o povo da aliança. Veja o verso 25, por favor. Vendo Moisés que o povo estava desempregado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Preste atenção nessas palavras. Tem uma tradução bíblica que traduz até que essa palavra desempregado, não é? Ela, em hebraico, ela pode significar orgia sexual. É como se eles estivessem, percebe bem, como se eles estivessem no meio do arraial, fazendo tudo o que eles desejavam fazer com o seu coração. Sabe por quê? Porque eles fizeram Deus para satisfazer as suas vontades. E a vontade deles estava sendo satisfeita. Moisés, veja a expressão, Arão os deixara soltos. Eles usam uma linguagem animalesca até.
como se tivesse um curral. Eles estão soltos, um animal que está fora do curral, fora do aprisco. Ele se perde no meio do mato. Eles estão assim. Que linguagem é essa? A linguagem de animal. Eles se tornam aquilo, a semelhança daquilo que eles adoram. Eles adoram o bezerro de ouro, eles têm um pescoço como ele e vivem como animais para satisfazer os desejos da carne, os prazeres da carne. Eles estão soltos. Veja se isso não está associado ao pecado de idolatria. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo dizendo aos Romanos, fala que eles adoraram a criatura no lugar do Criador, e por isso Deus os entregou às suas paixões, homem com homem, mulher com mulher, e eles foram entregues às suas próprias paixões. Aqui é como se fosse exatamente isso. Veja, eles adoram a criatura no lugar do Criador, e eles são e vivem para satisfazer os desejos da sua própria carne. E seguir a Deus é seguir os padrões da lei de Deus, ser santo, porque eu sou santo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Lá em cima, lembra-te, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Toda a lei de Deus edita. Olha, agora eu sou o Senhor teu Deus. Vocês agora não andam segundo os seus pensamentos, mas segundo a minha lei. Vocês não fazem a sua vontade, vocês fazem a minha vontade, porque eu sou o seu Senhor, eu sou o teu Deus. Quando as pessoas se libertam de Deus nesse sentido, elas fazem para satisfazer a sua própria sede de iniquidade. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas não, a ira de Moisés agora se levanta contra o povo. Versículo 6 diz assim: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, os líderes desse movimento. Morreram 3.000 homens, estavam vivendo como animais. Mata cada um o seu próximo. Essa disciplina eclesiástica do Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, havia um jovem que tinha relacionamento íntimo com sua madrasta na igreja. E Paulo disse: eu me impressiono vocês. Vocês são tão jactanciosos, vocês falam em línguas, têm tanto poder, e um pecado desse gravíssimo no vosso meio, e vocês não fazem nada. Paulo disse: eu, com o Espírito, juntamente convosco, entrego a alma, o corpo dele a Satanás, para que a alma seja salva no último dia. Ele foi expulso da igreja, ele foi disciplinado pela igreja. No Novo Testamento, você não mata a pessoa nesse sentido, você mata cortando ela da vida da igreja. Ela está exposta ao mundo. Mas pode se arrepender. Interessante que no capítulo 2, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, tem uma narrativa intrigante que diz assim: aquele
ele confessa o seu pecado, ele abandonou o seu pecado. A igreja não tem mais que mantê-lo fora. Receba e volta à comunhão da igreja. Que a intenção é a salvação dele. Mas a coisa é tão complexa, irmãos. E depois da morte de Deus, não termina o problema da idolatria aqui. O pecado já quebra esse mandamento na vida atual da igreja, muito sério. Verso 30 do mesmo capítulo, por favor. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Isto é, eu vou levar um cordeiro, vai ser morto no vosso lugar. 3.000 homens morreram aqui, mas o resto de vocês, o cordeiro vai morrer por vocês. Ele vai pagar o preço da tua culpa. Eu vou fazer propiciação pelos seus pecados. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ele escreve: o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, peço-te do livro que escreves. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei deles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricava. Perceba, Moisés diz: risca o meu nome no livro da vida. Deus aceita todo o argumento de Moisés, exceto esse, porque ele não poderia morrer pelo povo. Ele não era ainda o substituto que viria. Haveria um que morreria pelos nossos pecados. Não era Moisés. Quando Cristo estava no monte da transfiguração, então vos ouves a voz do Senhor dizendo: este é meu filho amado. E está diante do Senhor Jesus Elias e Moisés. Ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora, não é você, Moisés, a mim. E o Senhor diz: agora tem um problema mais sério com vocês. Vocês vão para a terra prometida. Não foi isso que nós foi acertado no pacto. Vocês vão para a terra prometida, vocês vão entrar na terra, vocês vão ser uma grande nação. Só que um detalhe: eu não vou mais com vocês. Eu não ando mais com vocês. Eu não vou adiante com vocês. Agora, perceba, eu ficarei e o anjo vai com vocês. É o que vai ser dito no verso 1 do capítulo 33 até em diante. Verso 2 diz assim: enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Eu vou lançá-los para fora, mas eu não vou, o anjo irá diante de nós. Veja o que o povo diz quando ouve essa notícia. Verso 4: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: eis, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que ele deve fazer. Os filhos de Israel tiraram os atavios desde o monte Horebe em diante. O povo se angustiou. Veja que mudança radical, irmãos. Veja que coisa extraordinária. Eles adoram o bezerro de ouro no lugar do Deus verdadeiro.
Deus vem e por meio do pacto não destrói toda a nação de Israel, poupa a nação de Israel, mas Deus disse que ia levá-los ia cumprir a sua parte da promessa. Eles vão chegar à terra prometida, mas eles não ficam felizes. Eles não ficam felizes. Ora, o que nós queremos? Não é o céu que nós queremos? Ora, não é a terra prometida que nós queremos alcançar? Por que então nós estamos tristes? Sabe por que Deus não vai conosco? Hoje não vai com a gente? Qual ponto? Aí vem a essência da doutrina do pacto, aqui se revela. Por favor, na última parte do capítulo 33, verso 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Sabe o que Moisés está dizendo? Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir para o céu. O que é o céu sem o Senhor? O que é a glória sem Deus? Qual é o ponto? Agora nada mais tem sentido para eles, nem mesmo a terra prometida tem sentido para eles. Agora a única coisa que tem sentido para eles é: Senhor, esteja conosco. Veja o verso 16, a chave de tudo está aqui. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Qual é a diferença? É porque nós vamos habitar na terra prometida? Não. A diferença nossa dos povos da terra é que o Senhor está conosco. Nós não queremos nada, Senhor, nós queremos a tua presença. Não nos importa nada, nós queremos estar contigo. Aí o princípio Emanuel, Deus conosco. Eu sou o Senhor teu Deus, vós sois meu povo. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É um povo que até mesmo o paraíso não tem sentido se Deus não estiver presente. O povo com quem Deus fez uma aliança é tratado exatamente assim. Tu és nosso e nós somos teus. Tu és o meu Deus e eu sou o teu Deus. Como isso acontece? Pelo maior de todos os benefícios que o pacto da graça pode dar ao homem: perdão de pecados. Se você me perguntasse qual é o benefício do pacto da graça, a minha resposta seria direta: o perdão de pecados. Não havia perdão de pecados no pacto das obras. E veja o que aconteceu. Não havia perdão de pecados
pecados nos céus, a revelação dos anjos, e veja o que aconteceu. Moisés tem um conceito de felicidade, Davi, o rei Davi, tem um conceito de felicidade que nenhum filósofo nessa vida jamais conseguiu dar. Ele, como rei de Israel e soberano sobre uma enorme nação, ele não disse, melhor dizendo, feliz é o homem que tem súditos para servir. Feliz é o homem que pode obter todas as riquezas do seu reino. Feliz é o homem que pode casar com a mulher que ele quiser casar. Feliz é o homem que pode obter toda a riqueza dele, do seu povo e dos povos vizinhos, pelo poder da sua força. Ele diz, não. Ele diz, feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Essa é a maior de todas as glórias desse Pai. Deus perdoa o pecado do seu povo. Verso 17 agora, nós chegamos no texto que nós íamos lá no início, lá uma hora atrás. Eu vi que é rápido agora. Agora é coisa rápida, agora é acelerado, né? É rápido, é 17. Mas se não falasse tudo, eu não entender esse texto, não é complicado, nem entender esse texto. Verso 17 diz assim, não é? Eu fiquei com medo de ler tudo de vocês de embora. Eu li só esse trecho para poder pegar de lá para cá. Então, o verso 17 diz assim, no capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então rogo-te que me mostres a tua glória. É uma coisa fantástica do perdão de pecados, irmãos. O que o pecado trouxe ao homem? Incapacidade de compreender as coisas de Deus. Isso é impressionante. Jesus disse aos judeus lá em João 8: sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não são meus. Quando Adão pecou, ele, conhecendo Deus eterno, quis se esconder do Deus onipresente atrás de um arbusto, dizendo: Deus não vai me achar aqui. O homem se torna ignorante. A torpeza, a loucura, a incapacidade leva o homem a não entender Deus. O pecado fez isso. E o que o perdão de pecado faz? Como se abrisse o entendimento do homem. E veja que coisa, irmãos. Veja, daí você não precisa falar isso no tem seriedade para é ruim, mas é bom dizer isso. Veja, é melhor do que qualquer culto de seminário. Porque quando o Senhor perdoa os nossos pecados, nós passamos a conhecer. Veja se isso não é verdade, por favor. Profeta Jeremias, capítulo 31. Por favor. Profeta Jeremias, capítulo 31. Verso 31 em diante, diz assim: eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver esposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles,
dos seus pecados jamais me lembrarei. Tu sabe por que eles vão me conhecer? Pois eu vou perdoar os seus pecados. Eles vão me conhecer. Eles vão saber quem eu sou. Mostra-me a tua glória, Senhor. Faz-me conhecer a tua glória. Eu disse, eu vou te mostrar um atributo meu. Veja, você me pediu para ver a glória, eu vou te mostrar um atributo. A minha bondade. Você quer conhecer minha glória? Eu vou deixar você ver um atributo. A minha bondade. E aí vem a doutrina da predestinação. Veja se ela não está inserida exatamente na doutrina do pacto. Verso 19: respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Então eu te proclamarei o nome do Senhor. E diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu vou mostrar a minha bondade. Eu poderia destruir vocês todos por causa do pecado. Eu poderia arrasar todo Israel, todas as nações do mundo, mas eu não fiz assim. Eu vou te mostrar um pouco da minha glória. Eu sou bom. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqueles com quem eu fiz uma aliança. A glória foi vista num atributo. Verso 20: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e verá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Deus que nos chama para perto dele. Veja, isso é fantástico, irmãos, a conexão bíblica. Deus expulsa o homem da sua presença e agora ele atrai o homem para perto dele. Quando? Porque ele expulsou da sua presença no jardim por causa do pecado. E por que ele atrai? Porque os seus pecados foram perdoados. Você vai chegar no perto de mim e não vai morrer, porque você vai me ver na rocha. Você vai me ver na face de Cristo. Você vai me ver na glória do Evangelho. Você vai ver minha bondade na pessoa de Cristo. Veja se a face não é um ponto importante aqui. Eu não vou ler mais, eu prometo a vocês, eu vou encerrar aqui. No capítulo 34, quando Moisés desce no monte, no verso 29 em diante, veja o que acontece. Não vamos ler, mas só você pode ver o texto. Ele desce com o rosto resplandecendo da glória de Deus. Nós nos tornamos a semelhança daquele que adoramos. Moisés reflete a glória de Deus no seu rosto. E o povo de Israel, quando pecou, foi
cada vez mais eles parecem com o Redentor, com Jesus Cristo. Deixa eu concluir com vocês, abrindo a palavra de Deus, por favor, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde esse texto é citado com muita classe, muita profundidade, eu diria, não é? 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 em diante, por favor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 em diante. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestir de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Por favor, no capítulo 4 agora, por favor, verso 1 em diante. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia, veja, que ministério é esse da reconciliação? Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho e a glória de Deus é vista na face de Cristo. Essa é a glória do Evangelho de Deus. E não existe outro meio para se entender assim, irmãos. Capítulo 3, o único verso 18, por favor, no capítulo 3, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados à sua imagem quando nós adoramos a Deus em Cristo Jesus, não por meio de ídolos ou da nossa própria, qualquer coisa da nossa própria imaginação. Quando fazemos por meio de Cristo, somos transformados na imagem de Deus. Quando não adoramos a Deus por meio de Cristo, nós somos transformados à imagem daquele ou daquilo que nós adoramos. Que benefício nós temos, irmãos? Nós que estamos em Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados. E por isso, a esperança é para nós. Nenhuma maldição repousa sobre nós. Até mesmo a enfermidade já não tem o papel de nos condenar, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Até mesmo as nossas mais graves enfermidades
o papel de nos fazer mais parecidos com Cristo, porque a maldição da enfermidade foi levada pelo Senhor na cruz do Calvário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no Senhor. Agora, que risco, que perigo para você. A sua alma está em grande perigo. Você que vive uma vida dupla, se diz membro da igreja, ou parte do povo de Deus, ou com que Deus fez o pacto, mas anda uma vida mundana. Que risco está a sua alma? Se Deus te encontrar sem Cristo, não haverá intercessão por você, mediador que te salva. Aí eu digo a você: restaura a tua vida, volta ao Senhor, confessa os teus pecados, pois Deus é poderoso para perdoar pecados. E você, que declaradamente está sem Cristo, porque acha que encontrou outro meio de salvação, você está condenado. Se Deus não tiver misericórdia de você em Cristo Jesus, a esperança para você: arrependa-se do seu pecado e você vai ser salvo, porque Deus é rico em perdoar. Interessante isso. Quando fala da misericórdia de Deus, não se fala da misericórdia de Deus, se fala na multidão das tuas misericórdias. Tu és rico em perdoar, porque é exatamente assim o nosso Deus. Mas cuidado para não pisar na misericórdia de Deus, para não tripudiar dela, porque a misericórdia de Deus transforma nossa vida. Você que está no Senhor, você que está na igreja do Senhor, você foi alvo dessa misericórdia. E você que está fora do Senhor, fora da igreja, você teve a oportunidade de ouvir: o caminho que você está indo é de destruição. Arrependa-se hoje do seu pecado, converta-se ao Senhor e seja salvo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus Santo e bendito, Senhor de toda a glória, bendito seja o teu Filho, ó Deus Santo, o mediador dessa nova aliança, que o Senhor perdoou na obra e na pessoa de Cristo os nossos pecados. Bendito seja o teu nome. Agora, Senhor, ensina-nos a andar em retidão e em santidade, porque o Senhor é o Deus que nos tirou da escravidão para nos fazer viver esse mundo debaixo dos ensinamentos da tua lei. Dá-nos um coração submisso à tua palavra, para podermos andar em santidade nessa vida. E dá-nos o teu Espírito, Senhor, porque sem tua graça nós não conseguimos.